Feira Vocacional 2026, como São Carla Cutis, quero ser todo de Deus, é o lema desta edição da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. E nós estamos aqui com o Vitor, do Movimento da Transfiguração, que está aqui na Feira Vocacional, trazendo a proposta deste carisma, falando sobre este carisma e convidando as pessoas a conhecerem, a visitar este carisma. Seja muito bem-vindo, Vitor, que bom tê-lo aqui. Eu quero que a gente comece conversando um pouco sobre o movimento, a origem do movimento, claro. Mas antes disso, quem é o Vitor, como vive o Vitor e como o Vitor está ligado ao movimento da Transfiguração? Ah, que legal. Bom, muito obrigado pelo convite para conversar aqui com vocês. Para mim é um prazer poder vir aqui na feira e apresentar um pouco desse carisma que eu amo tanto, né? Meu nome é Vitor, eu tenho 31 anos, eu sou recém-convertido. Me tornei católico, voltei para a mãe igreja fazem uns 3, 4, por volta de uns 4 anos. E Deus me deu a graça muito grande de, assim que eu decidi retornar para a igreja, né, que Ele me chamou, na verdade, né, de volta à igreja, de já conhecer o movimento da Transfiguração, né? Então, a minha espiritualidade, tudo que eu aprendi sobre a igreja, eu aprendi por meio do carisma do movimento. Então, assim, é uma parte integral da minha vida, é uma parte integral da minha vida social, das minhas amizades, o meu contato maior com a igreja, com todo o tesouro da igreja, veio por meio do movimento da Transfiguração. E o que motivou essa conversão, esse retorno à igreja? Olha, é interessante porque, na verdade, eu comecei a estudar muita filosofia a partir de um certo momento da minha vida, né? Tava procurando responder algumas questões, de fato. E aí eu comecei a estudar um pouco e eu percebi, através dos meus estudos, que eu precisava de Deus. Não sabia que Deus era ainda, mas eu precisava de uma coisa maior do que eu. E por influências de professores que eu tive contato, de amigos, eu acabei... Eu tive uma época que eu fui da igreja protestante também, uns tempos atrás, né? E por influência desses amigos, desses professores, eu decidi que eu precisava vir para a igreja católica. Então eu comecei a estudar a igreja católica, comecei a assistir cursos do Padre Paulo, comecei a frequentar Padre Paulo Ricardo, né? E aí eu percebi que não faria sentido eu ser de nenhuma outra fé. Teria que ser a católica, porque só ela tinha as respostas que eu procurava. Tem alguma área da filosofia que estudava em específico ou era mais geral? Quando eu estudava muita metafísica, que foi bem o começo, né? Que eu fui estudar Aristóteles e ele dizia que ele tinha o argumento do motor imóvel, cristianizado, né? Depois por Santo Tomás. Exatamente, né? Que foi batizado depois por São Tomás, grande São Tomás, né? Estudei muito São Tomás também. E esse argumento ele me convenceu, basicamente. Ele falou assim, como é possível que eu tenha que realizar uma regressão infinita para chegar no início do universo? Quer dizer, não teve início? Alguma coisa teve que começar tudo isso. E eu vi que a Igreja Católica ela pegou isso e falou, sim, de fato, alguma coisa deu início para isso. E quem deu este início foi Deus. Foi Deus, exatamente. Então ali eu falei, então beleza, esses caras são sérios, eles estão levando... a fé para eles não é brincadeira, ela é profunda, ela é racional e vai para além da razão, né? E como eu gosto muito de Santo Agostinho, eu vi na fé católica um meio para eu primeiro crer e depois entender. E depois, através de cada vez mais entender a fé, cada vez crer mais. E esta forma catequética de crer e compreender me parece que é uma característica do movimento da Transfiguração. Sim. Este encontro formativo. Como que se dá esta vivência concreta do carisma do movimento? Claro, o movimento, ele tem 3 pilares, certo? O primeiro pilar é a Lectio Divina, certo? Então, a gente incentiva muito a realização da Lectio Divina. A gente faz Lectio Divina em grupos. A gente tem uma escola de oração para jovens para jovens de 18 a 35 anos, que a gente ensina a fazer a Lectio Divina. Então tem essa forma, que é uma forma da gente se aproximar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. De criar uma intimidade com Ele. E os outros 2 pilares são a oração, trato de amizade, segundo Santa Teresa d'Ávila. E por fim é a vivência da liturgia. Então a gente se forma estudando esses meios, porque pra gente o mais importante de tudo, pro nosso carisma, é a intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E uma vez que a gente constrói essa intimidade, aí a gente consegue ir estudando tudo que tem em volta, né? Então, o nosso fundador, o César, ele
ele é um grande estudioso de Santo Agostinho, por exemplo. Então nós temos cursos sobre Santo Agostinho, nós temos cursos sobre Santa Teresa, e aí a gente vai se formando em torno disso. E como a gente tem um apreço muito grande pela liturgia bem celebrada, aquela liturgia bonita da igreja, aquela, sabe? Então a gente acaba estudando o significado de tudo isso, né? O que significa a liturgia, qual que é a importância disso. E a liturgia, querendo ou não, ela é a porta de entrada para todo o mistério, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. É ele que faz com que o mistério de Nosso Senhor seja atualizado pra gente, né, no nosso dia a dia. Então essa vivência próxima da liturgia também ajuda a gente a se formar de uma forma muito, muito sólida, digamos assim, né? Ô Vitor, nós conhecemos e vemos com muita facilidade aqui no Brasil conversões bastante sentimentais, né? De pessoas que vão a um grupo de oração, fazem uma experiência sentimental e se convertem, aderem ao cristianismo. Sim. Mas nós vemos também uma crescente de conversões pela via intelectual. Sim. Pela via do estudo, como você começou dizendo. Foi. Eu estudei, eu vi, entendi. Não tem como crer em outra coisa senão nisso. Porque ali está a verdade. E a igreja, ela é detentora desta verdade, protege e guarda esta verdade com muito afinco. Mas partindo da tua experiência de quem encontrou Deus por meio desta via racional intelectual, como que você vê esta questão no tempo de hoje? Destas pessoas que fazem a mesma experiência que você. E como, aí eu faço a outra pergunta, e como nós podemos ajudar as pessoas que têm esta crise de fé intelectual, né, de conhecer, a se aproximarem também de Deus? Certo. É uma coisa... eu acho isso muito positivo, porque eu vi muitas pessoas como eu se convertendo por esse meio. E a razão para isso, tem diversas razões para isso. Eu acho que até mesmo questões políticas que levaram as pessoas a estudar um pouco mais, quiseram se aprofundar em alguns assuntos, e inevitavelmente você acaba caindo para questões que vão para além da política, que são mais eternas do que a própria política, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que foi muito responsável por conversões desse tipo foi o professor Olavo de Carvalho, né? Eu amo muito o professor Olavo, ele foi uma das portas para minha conversão, né? Eu sei que tem algumas pessoas que têm algumas coisas contra ele e tal, tudo bem, né? Acho que cada um faz sua experiência. Cada um tem sua experiência, cada um tem seu caminho. Mas é interessante porque esse ícone aqui que tá na minha camiseta, que é o ícone da transfiguração, né? Ele tem um detalhe interessante, que é o seguinte: tem duas luzes saindo de Nosso Senhor. Tem essa luz vermelha, esses 3 raios vermelhos, e tem esse raio verde, né? Os raios vermelhos significam a atração de Nosso Senhor através do amor. As pessoas que são atraídas para Nosso Senhor Jesus Cristo por trás da experiência do amor, que é essa experiência sentimental que você disse, né? Mas a luz verde, ela representa a atração que Nosso Senhor exerce das pessoas que estão buscando a verdade, né? Uma frase que eu gosto muito de uma santa que eu amo, que é Santa Edith Stein, Santa Benedita Teresa Benedita da Cruz, que é: quem busca a Deus, busca a verdade mesmo sem saber. Mentira, ao contrário. Quem busca a verdade, busca Deus mesmo sem saber, né? Então eu vejo essa dimensão da ação do Espírito Santo atuando nessas pessoas, né? E a forma como a gente pode ajudar elas tem 2 formas, no meu entender. Uma delas é fornecer estes meios de formação sólida, intelectual, certo? Que é o que a gente vê acontecendo com bastante força, né? A gente vê hoje em dia muitos influenciadores, né, católicos, que são relacionados à teologia, à filosofia. Você vê muitos apologetas, né, aparecendo, defendendo a nossa fé de diferentes frontes. Mas eu diria que talvez mais importante que isso ainda, ou talvez tão importante quanto, é mostrar que a nossa fé, ela vai para além da razão. Porque se você forma alguém com um foco muito grande na intelectualidade, só na intelectualidade, você acaba formando gente chata. Sim. Entende? Porque um fenômeno que eu vi acontecendo é que pessoas que se formam com essa veia intelectual muito forte, elas acabam se tornando
como cruzados assim da fé, e eles acabam perdendo a dimensão mais importante, na minha opinião, que é a dimensão dessa intimidade com o nosso Senhor, de uma coisa que transcende a nossa própria racionalidade. E eu digo isso com propriedade porque eu seria essa pessoa. Eu conheço a minha personalidade. Eu seria esse cara chato, entendeu? Que quer ficar... Que enquadra Deus, talvez. Que enquadra Deus, enquadra a forma como se deve viver a fé. Entendeu? Que não percebe que existe toda uma pluralidade de carismas, né? E que na verdade a feira é sobre exatamente, isso, né? Exatamente. É sobre essa pluralidade de carismas. E eu seria essa pessoa se eu não tivesse tido contato com o movimento. Porque eu entendi que mais importante do que racionalizar a minha fé é eu ter essa vivência. E a forma de viver essa fé, ela muda muito. E a igreja permite isso, não só permite, como incentiva através dos carismas. Então eu acho que isso é muito importante, que a pessoa que ela se forme não só intelectualmente, mas que ela viva a fé e faça como Santo Agostinho disse, primeiro crer para depois entender. E aí a fé dela vai ser muito mais saudável e muito mais madura. Interessante, Vitor, a gente falar sobre isso porque a fé não é irracional, mas também ela não é só e somente só racional. Exato. Ela ultrapassa esta dimensão racional. E se nós, como homens de fé, não compreendermos isso, ou a gente vai cair num gnosticismo de um lado, como se só o conhecimento pudesse salvar, ou nós vamos para uma outra via sentimentalista excessiva que anula a dimensão racional que a fé tem, aquilo que São João Paulo II chamava das duas asas, né? A fé e a razão que caminham juntos. Perfeito. Isso é importante de ser observado. E que bom saber que existe um movimento que ensina isso. Sim, que bom saber que existe um movimento atento a este detalhe e atraindo também estas pessoas. Sim. Eu quero agradecer a tua presença aqui neste momento de partilha conosco. Que Deus frutifique ainda mais o ministério da Transfiguração e desta forma que ajude cada vez mais a levarem Jesus por meio desta experiência. Que Deus abençoe o César, amém, o fundador, e faça que o movimento prospere sempre mais. Amém, muito obrigado. Uma última pergunta, Vitor, antes da gente encerrar. Como que faz para conhecer o movimento? Como que eu encontro o movimento? Certo. Qual é o canal que vocês possuem? Certo, a gente tem um Instagram, vocês podem seguir a gente lá, é @Movimento da Transfiguração. E vocês podem seguir também a Escola de Oração para Jovens, que é @EOJovens, tudo junto, que é a nossa escola de oração para os jovens de 18 a 35 anos. E é claro, vocês também podem visitar a gente na nossa sede, né? Fica na Rua Martim Francisco, número 627, olha, depois vocês confirmam lá no nosso Instagram que tem lá o endereço direitinho, mas a gente tem a nossa sede, a gente tem lá os nossos ícones, nossos cursos acontecem todos lá, então vocês estão 100% convidados para ir lá conhecer a gente. Muito bem, esta é a Feira Vocacional, um lugar onde nós encontramos o nosso lugar. O carismático encontra o seu lugar, o tradicional encontra seu lugar, todos têm lugar dentro da igreja, porque o mais importante é saber que vocação é o caminho que nos leva até Deus. Então venha participar da feira, venha estar conosco aqui na Feira Vocacional e fazer esta experiência. Que Deus abençoe e temos que dizer, se é vocação, esquece, é Diocese de Santo Amaro. Deus abençoe. Amém.